estamos aqui para fazer a apresentação dos cabeças de lista do Bloco às câmaras municipais de Oliveira de Frades, São Pedro Sul e de Vozela. O cabeça de lista do Bloco à Câmara Municipal de Oliveira de Frades é o Dr. Mário Pereira, tem 56 anos, é natural de Campia e residente em Pinheiro de Lafões. É licenciado em Psicologia e diretor executivo da ASSOL. Presidente da Associação Formen, Federação Portuguesa do Centro de Formação Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiência. Atualmente é deputado municipal e independente em Vozela. De seguida. Mas dou já a palavra? Não. Faço a apresentação dos três e depois passo a palavra a cada um dos... A cabeça de lista à Câmara Municipal de São Pedro Sul, a engenheira Maria do Carmo Bica, tem 50 anos, é natural de Vozela e reside em Passos de Vilharigues. É licenciada em Engenharia Agrícola, diretora da Gazeta da Beira, presidente da Cooperativa Três Serras de Lafões, presidente da Assembleia Geral da ADRL, da qual também foi fundadora. Também é presidente da Animar. É responsável pelos serviços agrícolas do Ministério da Agricultura em São Pedro do Sul. Atualmente é vereadora independente na Câmara Municipal de Vozela. E o candidato, o cabeça de lista do Bloco à Câmara de Vozela, é o Marco Domingos Mendonça, de 31 anos, residente e natural de Queirã. É licenciado em Gestão Cultural pela Escola Superior de Administração, Comunicação e Turismo de Mirandela, Instituto Politécnico de Bragança, onde foi presidente da Associação de Estudantes. Foi membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Bragança e presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Académica, também no mesmo instituto. A sua ligação ao associativismo é muito forte, onde esteve ligado ao grupo de jovens da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, a Associação José Afonso e Movimento Alternativo Nordeste, este último defensor da regionalização. É militante do Bloco desde a sua criação, ou seja, desde 99, onde pertenceu à Comissão Coordenadora Distrital de Viseu. E passo a palavra ao Dr. Mário. E já agora também me deixem apresentar o Dr. Pedro. Ora bem, como cabeça de lista à Câmara Municipal para Oliveira de Frades, cabe-me abrir as hostilidades porque decidimos que isto seria por ordem alfabética dos concelhos. Porque, como foi distribuído na nota de imprensa, portanto, também é claro que se trata de candidaturas articuladas e com componentes programáticas conjuntas e portanto, também é essa a razão por estamos aqui todos. E, sendo assim, eu de qualquer maneira faria, no sentido de acrescentar algumas razões que me levam também a candidatar-me, né? Gostaria só basicamente de dizer o seguinte. Estamos aqui porque acreditamos que a melhoria da qualidade de vida da população do nosso concelho poderá ser claramente incrementada, né? Se reconhecermos e potenciarmos as interdependências que existem, nomeadamente entre os três municípios. O município de Oliveira tem condições para que as pessoas que aqui residem e trabalham usufruam de uma vida com mais qualidade. Infelizmente, as políticas municipais e também as nacionais têm estado focadas numa vertente muito limitada do que é a qualidade de vida. Eu vou aqui referir o professor Jorge Maqui, que é um homem
de Omaha, no Nebraska, nos Estados Unidos, e que esteve na nossa região por mais que uma vez, em Oliveira de Frades, em São Pedro do Sul e em Mozela também, e que um homem, um grande pedagogo, que infelizmente faleceu em novembro, e que sistematizou um conjunto de 8 condições necessárias para que as pessoas possam ter uma vida de qualidade. E essas 8 condições são basicamente as seguintes: sentir integridade corporal, né? Sentir-se seguro, sentir-se valorizado, ter uma vida estruturada, ter um sentido de pertença, poder participar na comunidade, realizar atividades diárias significativas e sentir contentamento interior. As políticas municipais, por tradição, têm dado atenção quase exclusiva à primeira condição. E para assegurar que as pessoas consigam, e a primeira condição liga-se às questões da saúde, da habitação, das estradas, das condições materiais, digamos assim, objetivas. Mas para assegurar que as pessoas consigam aceder à educação, saúde e trabalho, é necessário criar um clima que facilite, por um lado, a cooperação entre os agentes locais, mas também encontrar formas de apoiar as iniciativas que os jovens ou os desempregados possam inventar. E neste domínio deste nível de cuidados ainda básicos, as locações e as comunicações representam hoje um custo excessivo para as pessoas que aqui residem. É bem a necessidade de inventar novas formas de organizar os transportes públicos e também novas formas de lutarmos pelo fim das portagens na A25. Mas cumprir estas 8 condições implica também fazer mais para que os idosos que vivem nas aldeias se sintam seguros. Pois, embora a segurança ainda não seja um problema muito grave, os furtos em residências acontecem já com demasiada frequência. Fazer com que as pessoas se sintam valorizadas e sintam orgulho em si e no que fazem, ajudar a que os idosos e os desempregados possam ter uma vida estruturada e possam desenvolver atividades diárias significativas, assegurar também um apoio intenso a todos os movimentos sociais que possam assegurar às pessoas um sentido de pertença, desafiar os poderes instituídos e libertar cada pessoa para que possa exercer uma atividade cívica de acordo com as suas convicções ideológicas, religiosas, políticas e culturais. E esta é hoje, claramente, um déficit enorme na nossa comunidade. As pessoas sentem-se hoje gravemente limitadas na capacidade de se expressarem politicamente, de participarem nos movimentos de natureza cívica e política, porque o poder, de facto, exerce hoje um controle inaceitável. Existe também trabalhar para que os cidadãos se sintam contentes em viver aqui, apesar da crise e das dificuldades do cotidiano. Nós estamos aqui também por um sonho de uma sociedade capaz de proporcionar estas 8 condições aos seus membros, e é isso que nos trouxe aqui e nos motiva para enfrentarmos um desafio que sabemos enorme, mas não impossível. E só terminar, diria que se as queixas que vamos ouvindo se transformarem em votos, com certeza que em outubro terei a responsabilidade de ser Presidente da Câmara de Oliveira de Frades. Obrigado. Muito boa tarde a todos e todas. Naturalmente é com grande surpresa para muitos de vós que eu estou aqui hoje a apresentar-me como candidata à Câmara Municipal de São Pedro do Sul. De certa maneira também é surpresa para mim, mas acho que é um desafio, e é um desafio que eu vou agarrar com muito empenho e com muito interesse. E já vos vou dizer porquê. Antes de mais, dizer-vos que 2 declarações de interesses, que é: eu sou diretora da Gazeta da Beira, como todos vós saberão, e em nome da transparência, a partir da próxima edição deixarei de o ser. E a partir do momento em que se formalize a candidatura do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de São Pedro do Sul, eu formalizarei também a minha renúncia ao lugar que ocupo de vereadora independente na Câmara Municipal de Vouzela. Portanto, estas duas condições são fundamentais para poder vir a ter uma participação completamente livre e transparente no próximo processo eleitoral em São Pedro do Sul e em Lafões. As razões de uma candidatura
candidatura de Lafões, isto é, de 3 candidaturas municipais dos concelhos de Lafões apresentadas em conjunto no mesmo dia e com um programa comum dedicado à intermunicipalidade. Elas são já conhecidas da maioria de vós, foram distribuídas em documento escrito, não vou debruçar-me sobre elas. O Mário, de certa maneira, também já referiu algumas e o Marco irá seguramente referi-las. Eu preferia talvez centrar-me em 2 aspectos que eu considero interessantes. Por um lado, as minhas motivações pessoais e profissionais, ou melhor, as minhas motivações pessoais e políticas para agarrar este desafio, e por outro lado, a pertinência da defesa da democracia e da participação na região de Lafões. Considero mesmo que a cidadania e a democracia local estão a atravessar um período de grave crise na região de Lafões e temos que ter candidaturas desensombradas em Lafões, sem medo de apontar o dedo a quem merece que seja apontado. Ao nível das minhas motivações pessoais e políticas, queria dizer-vos que em 1995, à altura em que se realizou a primeira edição da Feira de Lafões, penso que foi a primeira e única grande iniciativa intermunicipal que se realizou em Lafões desde essa época. Era uma feira promovida pela ADRL com o apoio dos 3 municípios de Lafões, que se realizava rotativamente em cada um dos concelhos e foi possível realizá-la durante 9 edições. Esta feira era um expoente muito interessante de intermunicipalidade e era ao mesmo tempo uma mostra muito importante das atividades económicas, culturais do Conselho e também um espaço de debate. E por esta ocasião organizou-se um debate em São Pedro de Sul, precisamente no local onde se realizam habitualmente as Assembleias Municipais, ou seja, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Pedro de Sul, um debate relacionado com a intermunicipalidade, que foi muito participado, onde estavam pessoas dos vários quadrantes políticos, em que o único objetivo comum era discutir o desenvolvimento da região de Lafões. E as pessoas chegaram à conclusão que foi a primeira vez que tiveram um palco de debate daquela natureza, onde puderam discutir o desenvolvimento da região de Lafões desprendidos de amarras doutrinárias, partidárias, religiosas, paroquiais, etc. E esse debate, que era suposto durar um dia, acabou por se prolongar pelo dia seguinte. Aliás, está aqui o Paulo Quintela, que participou e tem isso registado em vídeo e seria interessante editar isso. É um debate que está por fazer. É um debate que nós temos que continuar a fazer todos os dias. Como é que a nossa região, que tem características muito iguais, tem uma identidade comum e essa identidade foi construída ao longo de muitos anos e é-lhe conferida pela paisagem, pela cultura, pelos produtos de qualidade. Não é possível nós atravessarmos a região e sabermos onde começa Bouzela e onde acaba Oliveira de Frades e a seguir onde começa São Pedro do Sul. Portanto, é uma região com grande homogeneidade. Mas o facto é que temos andado sistematicamente de costas voltadas uns para os outros e a prova disso é que a Feira de Lafões, que custava trocos aos municípios, para os municípios custava tanto como a mim pagar um café a um amigo ou uma amiga, a Feira de Lafões acabou por falta de diálogo, de facto, entre os 3 municípios. Portanto, eu acho que esta ideia do diálogo nos permite potenciar um conjunto de recursos que podem contribuir decisivamente para a melhoria da qualidade de vida das populações. E o exemplo mais recente que nós temos é inclusivamente o encerramento dos serviços públicos, que a região de Lafões não conseguiu dialogar entre si e apresentar propostas com base em processos participados de reorganização dos serviços públicos de modo a que eles venham a servir de forma equitativa às populações. Isso não foi possível. Também não é possível e não está a ser possível as escolas do ensino secundário organizarem a sua oferta formativa sem atropelos e de maneira a servir os melhores interesses da população escolar. Está-se a avizinhar o início do próximo ano letivo e já estão a surgir estas questões, já anda aí no debate, no dia-a-dia, a falta de complementaridade e a concorrência entre escolas pelo mesmo tipo de públicos. Ora, não é por aqui que nós vamos construir uma região melhor e não é por aqui que nós vamos conseguir ter uma região atrativa, de maneira
maneira que as pessoas gostem de cá viver, tenham condições para viver cá, para criar cá os seus filhos e de maneira a atrair outras gentes, outras pessoas que queiram vir para aqui trabalhar. Posso-vos dizer que ontem estive a falar com a diretora de uma escola que me disse que no pré-escolar tinha havido uma redução de 1/3 do número de alunos. E uma boa parte deve-se a casais jovens que tiveram que emigrar e tiveram que levar os seus filhos aqui para fora. Ora, casais jovens com filhos, ninguém emigra pelo prazer de viajar, pelo prazer da aventura. As pessoas emigram porque não têm condições de viver aqui, de criar aqui os seus filhos. E é isto que nós temos que contrariar e nós temos condições para contrariar. Nós participámos, eu e várias pessoas que aqui estão, o Mário Pereira também, num chamado grupo de perspectiva preventiva, que fez na altura desenhou vários cenários de desenvolvimento da região, e uma das coisas que era apontada sistematicamente como razão de ser dos baixos índices de desenvolvimento, na verdade, se nós olharmos para os indicadores de desenvolvimento, nós estamos, em quase todos, estamos abaixo da média nacional, inclusive estamos a perder população, estamos a perder qualidade de vida, estamos a perder, estamos abaixo da média nacional em quase todos os indicadores. Portanto, e com estes recursos todos, o que é que falta? Uma das coisas que falta seguramente é a capacidade de nos organizarmos melhor, de deixarmos de andar de costas voltadas entre municípios e não só, e entre autarquias e poder e sociedade civil, as associações. Também está na hora dos municípios não encararem as associações como concorrentes políticos e partidários, mas sim como entidades parceiras com quem têm que dialogar e com quem têm que construir o desenvolvimento de Bozela e respeitar a independência das associações. Este é também um caminho que me parece fundamental e que a nossa candidatura tem que se bater, o respeito pela independência e pela liberdade dos cidadãos. Portanto, esta ideia motiva-me, já vem de 95, não é só de agora. Há muito que eu ansiava conseguir participar na construção de candidaturas que se pudessem apresentar em conjunto como um programa conjunto. Só agora é que surgiu essa oportunidade. Se calhar não vamos ter os votos que a ideia merece ter, mas também não é isso que nos move. O que nos move é fazer este debate e é contribuir de alguma forma para que isto melhore. Outra grande razão que me leva a estar aqui é a importância, que eu acho que é vital, da defesa da democracia local. Nós estamos a atravessar um período em que a democracia está em crise a nível nacional. Eu não me lembro. Eu tinha 10 anos no 25 de Abril e não me lembro de um governo governar tanto contra a lei fundamental do nosso país, que é a Constituição. Este governo tem estado sucessivamente a governar contra a Constituição, contra a lei. Quem anda contra a lei é criminoso. Portanto, tantos crimes contra o país e contra os cidadãos, eu não me lembro de existir em democracia. E muitos dos crimes estão-se a refletir a nível da democracia local. Estão-se a refletir diretamente pela perda de democracia representativa de uma forma direta e objetiva, que tem a ver com as alterações que temos tido na legislação do poder local, desde logo na maneira como foi feita a reforma territorial administrativa, desde logo a maneira como estão a ser criadas as CIMs, enfim, estamos a assistir a diminuição objetiva da democracia representativa. E estamos a assistir também a uma diminuição objetiva da democracia participativa, enfim, é uma coisa que anda muito no nosso discurso, mas diminuição da cidadania e diminuição da capacidade das pessoas de intervenção, e está-se a instalar um clima de medo. E este clima de medo nota-o quem anda por aí a fazer listas da oposição. E nota-se por todo o lado, mais nos sítios do que noutros. Mas chegam todos os dias depoimentos de gente que se sente ameaçada, de gente que sente os seus empregos ameaçados porque pretende participar em listas da oposição. Nós não podemos permitir isto. Isto é muito grave. E é natural que as pessoas tenham medo, porque nós estamos a atravessar uma crise económica muito grande, não é? E há aqui concelhos, nomeadamente São Pedro do Sul, onde a entidade empregadora mais importante é a Câmara Municipal, através da Câmara Municipal e através da Termalistur, não é? Portanto, a Câmara deve ser a primeira entidade a promover a liberdade, a democracia participativa, a promover a cidadania e a ter respeito pela opinião das pessoas. E eu acho que esta batalha, a batalha contra o medo, a batalha pela liberdade de pensamento e de expressão, tem que ser a nossa principal bandeira. E é por essa razão, é essa a razão principal que me leva a estar aqui empenhada nesta candidatura.
Olá, boa tarde a todos e a todas. Esta candidatura, como podem ver, engloba os 3 concelhos de Lafões. Parte de um compromisso comum, mas baseia-se na pluralidade. É uma candidatura do Bloco de Esquerda, mas não se esgota aí. É uma candidatura aberta a pessoas, mulheres e homens, que não sendo do Bloco de Esquerda, acreditam que é possível construir um programa participado e participativo, que traga uma nova esperança e uma nova dinâmica e uma nova centralidade à política local. Vivemos uma situação sem paralelo na história da nossa democracia. O governo do PSD e do CDS tem objetivos bem claros e no centro desses objetivos está o nosso empobrecimento e o retrocesso dos nossos direitos. Mais de 1 milhão de desempregados, salários cortados, serviços públicos, funcionamento mínimo e uma pobreza crescente que não nos pode deixar indiferentes. É um resultado desta política que não resolveu nem o déficit nem a dívida. E lembro que não existem PPDs cá e PPDs em Lisboa, nem CDS cá, nem CDS em Lisboa. Só existe um PSD e um CDS. PSD e CDS que agravam os problemas que anunciaram e que iriam resolver pedindo aos sacrifícios ao povo. Este governo assentou em um maior ataque à memória ao poder local, extinguiu freguesias contra a vontade da população, impedindo que se pronunciassem, ignorando os autarcas. Os nossos concelhos de Lafões, a chamada agregação das freguesias, resultou num novo mapa territorial, onde desaparecem 5 freguesias em Oliveira, 4 em Vozela e 5 em São Pedro Sul, ficando o poder local cada vez mais longe das populações. A autonomia do poder local, consagrada na Constituição da República Portuguesa, é hoje colocada em causa quando se decreta a ingerência direta do Governo nas decisões que só competem às autarquias locais. O Bloco de Esquerda bater-se-á pela autonomia do poder local, mas queremos ir mais longe, no compromisso que assumimos com a população de Vozela e de Lafões, porque é preciso mudar a forma como temos sido governados nos últimos anos. Não concordamos com as opções assumidas. O Bloco de Esquerda apresenta candidaturas aos órgãos dos 3 municípios de Lafões, Oliveira, São Pedro e Vozela, nas próximas eleições autárquicas. Apresentará um programa regional para Lafões que permitirá vir a gerir os 3 municípios e permanente articulação de políticas de projetos de forma a potenciar recursos e sinergias. Unir comunidades lafonenses é o objetivo, juntar para mudar 3 municípios, uma região, Lafões. Estas candidaturas assentam em 6 propostas de programas para as diferentes áreas, como podem observar no documento que foi distribuído. Nomeadamente a cultura, a mobilidade, o desenvolvimento económico, a agricultura e floresta, a organização de serviços públicos, democracia e participação e desenvolvimento. O que não nos impedirá que cada lista tenha o seu programa e para o seu concelho e para as suas freguesias. Estas eleições são de elevada importância. É o fim de ciclo das maiorias de PSD em Lafões, maiorias que prejudicaram muito o desenvolvimento da região e que está à vista de todos. Só não vê quem não quer. É preciso mudar radicalmente a política seguida em Lafões e em Vozela. Vozela é um concelho a desaparecer. Cada serviço público que desaparece e que é fecho é um pouco do concelho que desaparece. É o centro de saúde com a redução do horário de valências, é o tribunal que nos vão fechar, é os serviços públicos. Mais grave ainda é a falta de política de condições para fixar a nossa gente. Por cada homem ou cada mulher que abandona o concelho, é um pouco do concelho que desaparece. Nos últimos anos, Vozela perdeu cerca de 5 mil habitantes. Exemplo disso é o sério risco do município passar de 7 vereadores para 5 vereadores e de 21 deputados municipais para 15 nas próximas eleições. Uma outra política e fixação dos jovens é possível. Temos de criar condições para que os nossos jovens fiquem cá a viver e não desistam de viver aqui. Por isso é preciso criar condições para ser uma prioridade. Por ser uma das prioridades, que é as listas do Bloco de Esquerda em Vozela, é composta pela sua maioria por jovens, de todas as freguesias do concelho, com uma enorme vontade de mudar o caminho que o concelho tem vivido e queremos inverter a marcha. Apesar da região ter das gerações mais desqualificadas de sempre e não conseguimos fixar os jovens, apesar da centralidade de Vozela estar a poucos minutos de Aveiro, Viseu, Vila Real, Porto e a menos de 2 horas de Salamanca, não conseguimos tirar proveito da centralidade. Não há falta de dinamismo, um concelho que não tem capacidade de criar emprego não é solução para os jovens. Temos zonas industriais, uma delas a ser construída agora, a de Queirã, já que há infraestrutura, temos de procurar investidores, empresas, temos de criar uma incubadora de empresas que satisfaçam as necessidades deste potencial humano que a região e o concelho possuem. Esta é a essência de uma política racional para o concelho para conseguir fixar os jovens, através do trabalho e emprego. Mas também através da cultura, temos uma vila das mais lindas deste país, com uma potencialidade cultural única e esse também tem de ser o caminho. Divulgar, apostar nas nossas tradições culturais, dinamizar as estruturas culturais existentes no concelho. Temos de ter atividades de animação cultural na vila, para assim dinamizar o comércio local. Se formos um concelho dinâmico, certamente teremos um concelho melhor. A coragem de todos nós
de todos nós e todos vós nestes tempos difíceis como em os que vivemos é a garantia que iremos apresentar as nossas ideias, levaremos a debate onde seja necessário, junto de cada eleitor ou eleitora, e disputaremos a confiança que é dada pelo voto do povo e que tenha certeza que com o Bloco nas autarquias, em Lafões, nenhuma luz será desligada. Ora bem, então, muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença, pela vinda aqui a este sítio tão bonito, de Lafões. Não foi referido, mas aquilo que me disseram é que a escolha deste sítio é simbólica, precisamente da confluência dos três municípios. É aqui nesta freguesia que os três municípios se tocam. E o nome deste local é bem emblemático desta vontade de uma política autárquica, intermunicipal, que conjugue forças e não que separe forças. Esta apresentação conjunta, eu suponho que seja inédita no país. Normalmente, as candidaturas têm sempre uma grande vontade de, por si próprias, fazerem a sua apresentação de forma individual, de forma autónoma, sem olhar o contexto territorial, o contexto regional em que se inserem. De facto, esta coragem destas três candidaturas se apresentarem em conjunto é inédita e é um facto relevante em termos de política autárquica e política territorial. Isto porque é um sinal claro que pretende ultrapassar o paroquialismo atávico que tem trazido esta região também para a espiral depressiva que vivemos neste momento. É preciso enfrentar este ciclo negativo em termos demográficos, em termos económicos e em termos de esperança. E nada melhor do que juntar forças, do que conjugar forças, do que cooperar, uma palavra tão importante e que está tão arredada do léxico da política, cooperar para conseguir, de facto, à medida das competências e das capacidades dos municípios, das câmaras municipais, das freguesias, enfrentar também esta situação difícil que nós vivemos. E é preciso dizer que aqui em Lafões se vive uma situação particularmente complexa e que é frequentemente escondida. Lafões perdeu nos últimos 10 anos 10% da sua população. É uma sangria demográfica da maior gravidade, porque não há economia sem pessoas. É preciso que se diga isso com toda a clareza. E perdermos 10% nesta região, 10% da população, significa efetivamente um corte importante nas capacidades, uma diminuição importante nas capacidades de desenvolvimento e de crescimento económico da região. Isto significa emprego, significa menos emprego, significa menos capacidade das pessoas obterem os seus rendimentos. E pode-se dizer, é fácil dizer, bem, mas Lafões perdeu 10% da sua população, mas isso é uma tendência estrutural do interior, que é perder população, que é o despovoamento. É verdade. Mas é preciso dizer que Lafões se integra no distrito de Viseu. E o distrito de Viseu perdeu 4% da população. Menos de metade daquela que Lafões perdeu. E pode-se dizer, bem, mas isso o distrito de Viseu é uma divisão administrativa que não condiz muito bem com a realidade. Muito bem, mas então vamos para uma região mais ampla, uma região natural quase, que é Dão Lafões. Dão Lafões, a NUT 3 Dão Lafões, perdeu 3,2% da população, menos de um terço do que a região de Lafões perdeu. Ou seja, há condições particulares da região de Lafões que precisam de ser enfrentadas por quem é responsável político nesta região, porque o seu decréscimo, a sua sangria demográfica, a sua perda económica, o seu ciclo depressivo é muito mais acentuado, vincadamente mais acentuado, que no resto da região onde Lafões se insere. E, portanto, isto não pode ser
escondido. Isto tem que ser enfrentado. E podemos dizer assim, bem, mas essas coisas do desemprego, dos problemas económicos, é mais uma questão do Governo Central. Não tem tanto a ver com as autarquias, que o que é que têm que fazer as autarquias? Tratar do urbanismo, da água, do saneamento, das rotundas. E essa coisa da economia e da demografia não tem muito a ver com as autarquias. É falso, efetivamente. O ciclo em que as autarquias investiram os seus orçamentos municipais, sobretudo na infraestruturação, e em que os seus balanços eram feitos, sobretudo com base na quantidade, nas toneladas de metros cúbicos de betão que eram investidos na sua autarquia, é um ciclo que está ultrapassado e que tem que ser rapidamente superado. E por isso é muito importante esta nova visão deste conjunto de 3 candidaturas em Lafões, que é uma visão virada para a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, nós podemos até ter alguns cineteatros, e alguns até bonitos, aqui na região de Lafões. Mas qual é a sua programação? Qual é a sua atividade concreta? O que nos interessa ter infraestruturas, ter edifícios, se depois elas não têm, efetivamente, uma programação e uma atividade que seja de acordo com a qualidade de vida das pessoas ou que favoreça a qualidade de vida das pessoas. E esta, de facto, esta inversão de ciclo, esta mudança de ciclo é fundamental e é a proposta que eu consigo retirar com muita alegria destas intervenções dos 3 candidatos às 3 câmaras de Lafões. E queria, em nome da direção do Bloco de Esquerda, saudar a coragem, a frontalidade do Mário Pereira, da Maria do Carmo Bica e do Marco Mendonça, que, apesar das condições difíceis que se vivem aqui na região, quiseram, com coragem, como eu disse, com determinação, com frontalidade, encabeçar este projeto conjunto de candidaturas do Bloco nesta região de Lafões. Terão toda a nossa solidariedade, terão toda a nossa admiração. Estamos convictos que vão ter um bom resultado eleitoral. E um bom resultado eleitoral, é preciso que se diga, esse é o objetivo do Bloco, em todo o lado, é aumentar a sua representatividade autárquica, a sua representatividade eleitoral. E, portanto, nós queremos ter eleitos do Bloco de Esquerda em Oliveira de Frades. Aliás, o Mário já disse que queria ser Presidente de Câmara. Queremos ter representantes do Bloco de Esquerda em Vozela e em São Pedro do Sul. E estamos convencidos que a sua intervenção concreta na Câmara, nas câmaras, nas assembleias municipais, nas assembleias de freguesia, nas juntas de freguesia, vai contribuir muito para que a cooperação entre autarquias seja um recurso que valorize de facto este território e ao mesmo tempo que as questões que foram aqui colocadas sobre a liberdade, sobre a democracia local, sobre a democracia participativa sejam enfatizadas. Ou seja, eu podia resumir talvez a novidade, a importância destas 3 candidaturas em 2 aspectos principais. Um primeiro, a cooperação entre municípios passará a ser um recurso para criar emprego, para criar qualidade de vida, para criar maior dinâmica económica, para combater a desertificação desta região. O segundo aspecto é que a igualdade de oportunidades para todos, independentemente do cartão partidário, da opção religiosa ou outra qualquer que cada um dos cidadãos tenham, a igualdade de oportunidades é um direito, tem que passar a ser um direito democrático também nestes 3 municípios. E, portanto, eu queria dar os parabéns aos 3, dar também os parabéns a esta iniciativa e a esta ideia da candidatura conjunta, que terá um programa conjunto para a região, para além dos seus programas próprios em cada município, e também desejar as maiores felicidades às 3 candidaturas, ao Mário Pereira, ao Marco Mendonça e à Maria do Carmo Bica. Muito obrigado. Estamos já à disposição. Isto é uma questão. É a primeira vez que o Bloco de Esquerda aqui na região de Lafões apresenta 3 candidatos às 3 câmaras, certo? Sim,
Ao longo deste tempo me tenho batido por esta ideia de olharmos a região em conjunto, de promovermos em conjunto a região. Referi a Feira de Lafões, posso referir a criação da IGP, da proteção da vitela de Lafões, que é um produto que nós podemos vir a apoiar e a utilizar como uma grande marca capaz de projetar o nome da região de Lafões no plano nacional. Portanto, esta minha candidatura em São Pedro do Sul faz parte deste percurso e faz parte, digamos assim, deste aprofundamento de intermunicipalidade, da mesma maneira que o Mário Pereira é candidato municipal em Borzela, é atualmente deputado municipal em Borzela e vai ser candidato em Oliveira de Frades, onde trabalha. Eu trabalho em São Pedro do Sul. Tenho lá o gabinete da empresa que dirijo e estudei em São Pedro do Sul, fiz lá o liceu, portanto conheço tão bem o Concelho de São Pedro do Sul como conheço o de Borzela e o de Oliveira de Frades, e tenho responsabilidades também profissionais nos 3 concelhos e portanto não vejo isto como uma mudança, mas como um percurso e como mais um passo neste percurso. Só de responder, embora a questão não seja dirigida, mas assim, eu penso que a questão é importante, né? Eu também sou desses, né? Que tenho andado de um lado e no outro, mas a questão que está é assim, e no meu caso particular, eu de facto nasci em Herberdinho, cresci lá há algum tempo, andei por fora uns anos, voltei para aqui, voltei a morar para Oliveira, ando todos os dias em Oliveira, Borzela e São Pedro, e para mim esta questão não faz muito sentido, digamos, sempre, depois que voltei para cá, a região para mim começou a ser uma coisa única, né? E de facto, digamos, participei nas candidaturas do Movimento Independente por Borzela em 2001, entrei numa lista, como independente na lista do PS à Assembleia Municipal de Borzela nas últimas eleições e até anunciámos a intenção de organizar uma candidatura independente para Borzela este ano. E essa questão também acabou por cair por várias circunstâncias. Uma delas também, é bom que dizê-lo, que não é fácil fazer essas coisas, os processos são complicados e também porque a vida vai se tornando cada vez mais complicada e, de facto, a gente, como todos, vai ter que trabalhar cada vez mais horas e cada vez acaba a ter menos tempo e as pessoas acabam cada vez a ter menos tempo para conseguir também dinamizar este tipo de movimentos, né? E, entretanto, esta ideia começou a surgir, começou a surgir esta ideia e começou a aparecer esta ideia de se fazerem 3 candidaturas independentes, 3 candidaturas no âmbito propostas pelo Bloco de Esquerda e, de facto, e para mim que sempre tem sido, uma das minhas guerras, digamos, enquanto membro da Assembleia Intermunicipal, da Assembleia Municipal e também da Assembleia Intermunicipal já agora, sempre foi a questão da intermunicipalidade, quer dizer, e de facto há um conjunto de coisas que a região de Lafões tem muito boa, mas a região de Lafões tem uma dimensão crítica para algumas coisas, né? E os concelhos, os municípios isoladamente não têm dimensão crítica para algumas coisas. Portanto, seja para atrair algum tipo de investimento, seja até para de facto organizar serviços públicos, seja para organizar uma série de coisas, seja para tudo que sejam políticas de ambiente, da água, dos esgotos, etc. Não é possível fazer um concelho sem que isso interfira nos outros. Há um conjunto de coisas que são de facto, que são evidências, quer dizer, e como eu também nasci numa terra que, sendo do Concelho de Borzela, está mais próximo de Oliveira e que sempre o pessoal teve uma relação, e de onde as pessoas sempre tiveram uma relação grande com Oliveira de Frades, né, até porque é muito mais perto, né? Portanto, esta questão para mim não é muito séria, não é muito complicado, quer dizer, e para mim faz todo sentido intervir em Borzela porque tenho lá interesse, nasci lá, tenho lá família, pago lá IMI também, portanto tenho lá alguns interesses e interessa-me que se passe em Borzela. E por uma altura desafiaram-me para isso e em Oliveira de facto não havia condições. Por outro lado, porquê que neste momento, digo assim, então porquê que agora faz isso? Porque como me desafiaram com isto, eu achei
que de facto há um movimento, e é bom dizê-lo, quer dizer, e para quem conhece Oliveira, Bozela, assim, as condições para a participação política em Bozela e em Oliveira ainda são muito diferentes. É mais fácil em Bozela, por o ambiente político que se vive em Bozela é muito diferente do que se vive em Oliveira, que é muito, o ambiente da política em Oliveira é muito baseado em questões pessoais, em conflitos muito acesos, em coisas muito aguerridas, em grande conflitualidade que transpassa muito os âmbitos políticos para os âmbitos pessoais, que se cruzam, que se transvasam. E o ambiente político em Oliveira nunca me atraiu muito por este nível de conflitualidade que tem e que é manifesto ao longo destes anos e que de facto se torna desagradável a quem andou nestas coisas e de facto não apetecia muito. Este ano, como me puseram este desafio, achei que, olha, também é a altura de, olha, não ficar só a queixar-te e achar que sim e fazer alguma coisa. E é nesse sentido. E como eu moro lá, trabalho lá, estou lá, digamos, a maior parte do meu tempo. Quer dizer, e pronto, e basicamente o que eu posso dizer é assim, porque acho que é um desafio interessante, porque esta organização em conjunto das candidaturas pode de facto ser um caminho, poderá ser um exemplo até para outros, quer dizer, né? E entre medidas muito simples que se propõem, quer dizer, bastava que os presidentes das câmaras ao menos almoçassem juntos uma vez por mês, quer dizer coisas quer dizer, que não são simples para de facto se fazerem a articulação e de facto deixarmos da ideia que Oliveira é um... Quer dizer, no nosso concelho, na nossa região acontecem coisas completamente ridículas, quer dizer, que a gente tem que... Quer dizer, que não lembram ninguém, quer dizer. Nós temos miúdos de Paranho de Arca que passam à porta da escola de Campia, que é tão boa como as outras, né? E que andam mais 10 km ou 12 km para ir à escola Oliveira, né? E mais, quer dizer, cada dia andam mais 25 km por dia para ir à escola de Oliveira, porque é a escola do concelho deles, apesar de passarem a caminhonete a parar à porta da outra, né? Que é muito mais perto, tem melhores condições, até tem muito menos malta, podiam ter mais apoiados, etc. Quer dizer, mas pronto, quer dizer, isto quando se fala de intermunicipalidade, falamos de coisa da vida das pessoas. Isto parece às vezes que é um discurso que não interessa muito às pessoas, quer dizer, e que não tem muito a ver com as pessoas, mas tem muito, né? E tem tudo, né? E este é um exemplo muito extremo, quase, né? Mas há de alguém que se lembre, quer dizer, há de alguém que se lembrasse de sugerir isto em Oliveira, que os miúdos de Paranho e de Barzelas deviam ficar na escola em Campia, quer dizer, isto seria uma coisa impossível. Mas, de facto, enquanto nós não vencermos estas barreiras, quer dizer, seja outra, há outras coisas, quer dizer, todos nós conhecemos exemplos de pequenas estradas, quer dizer, que às vezes são importantes para ligar populações, e que são, quer dizer, mesmo entre Oliveira e Bozela, uma estrada como hoje tem uma extrema utilização, entre Cajadães e Câmara, foi arranjada há muito pouco tempo, né? E apesar de hoje ser uma estrada, ainda por cima com a estrada das portagens, muito utilizada por toda a gente de Viseu que trabalha em Oliveira, né? Mas ainda não se consegue passar na ponte em Bozela, não se consegue ir até Serrazes por uma estrada, quer dizer, não faz nenhum, quer dizer... Portanto, sei lá, como nós em Oliveira há uma boa estrada, então ao Cunhedo, depois chega do outro lado da ponte, é uma coisa... Quer dizer, são estas coisas que depois de facto acabam a complicar a vida das pessoas, quer dizer, e também outra coisa que foi levantada, por exemplo, uma das coisas que foi uma questão que vai dar muito tempo, quer dizer, e que é pouco analisada na região. Por exemplo, nas escolas secundárias, os miúdos que querem determinadas opções, hoje as opções são mínimas na região, quer dizer, e só, o pessoal às vezes não tem esta ideia, mas hoje não se pode estudar economia na região, não se pode estudar alemão, não se pode estudar latim, não se pode estudar grego, não se pode estudar dança, não se pode estudar música, não se pode estudar geometria descritiva, não se pode estudar mais não sei o quê, porque não há nenhuma das escolas da nossa região tem essa opção. E, por exemplo, posso dizer que há miúdos que eu conheço que foram para a economia, para a universidade, sem nunca terem nenhuma cadeira de economia na escola secundária, porque ele precisamente não existe. É? E, portanto, estamos a falar de um miúdo que entra num curso em profunda desvantagem em relação a outros colegas de outras escolas. Estamos a falar, a vida, isto de facto tem uma interferência e um peso muito grande na vida das pessoas. Quer dizer, e é isto que me motiva, digamos, nesta ideia de mudança nem de transferência, é de facto me dizer, Carmo, olha,
de certo modo, posso dizer, e talvez seja isso, no meu caso também, começou de certo modo o facto de ter estado muito tempo fora daqui, depois de ter voltado aos 30 e tal anos, né, para cá, né, acabou provavelmente por me cortar alguns dos laços, digamos, que me prendiam, se quiser, à visão territorial. Porque hoje, de facto, também há uma questão que nós hoje esquecemos, mas, e de facto, isto, assim, de facto, hoje, todos nós, e as pessoas com... Né, nós esquecemos um bocado da nossa condição de vida. Eu costumo dizer, um bocado a brincar, que nós hoje, na prática, em Lafões, já funcionamos todos como suburbanos, quer dizer, né? E de facto hoje nós temos um mundo, todos nós já temos hoje contactos no mundo, muito, muito longe do nosso território, quer dizer, todos hoje nós temos amigos que moram noutros sítios, todos nós temos relações noutros sítios, muitos provavelmente estão aqui, se calhar quase todas as semanas saem para outra região para fazer outra coisa qualquer, né? E no fundo é também nós ganharmos consciência disso, quer dizer, e trazê-la para a região, quer dizer, hoje um concelho não existe sozinho, nada existe sozinho, o mundo não existe sozinho, quer dizer, nenhum país existe sozinho, quer dizer, hoje já nem os países grandes existem sozinhos, quer dizer, né? E nós continuamos a querer que um concelho exista sozinho, quer dizer, isto não faz mais sentido nos tempos de hoje, quer dizer, por simplesmente isto, quer dizer, também não faz sentido que as coisas desapareçam, quer dizer, mas faz sentido que as coisas articulem e se unam. Né? E eu lembro de há pouco tempo, o professor Alfredo Simões dizia uma coisa em Bozela, quando se discutíamos, e ele dizia que basicamente a arma que a nossa região tem para resistir é a criação de parcerias. E a parceria entre toda a gente, quer dizer, a Câmara não vai fazer teatro, mas pode estabelecer parcerias que fortaleçam isso. A Câmara não vai organizar espetáculos, não tem que organizar espetáculos, mas pode, a Câmara provavelmente não vai criar empresas, espero que não, mas pode criar condições para que haja outros a criar as empresas. A Câmara não pode não ter uma grande intervenção na área social, mas pode criar condições para que se potenciem os recursos que existem na comunidade. A Câmara não vai ter autocarros, ir às aldeias, buscar as pessoas, mas pode e tem que intervir para que haja uma rede de transportes públicos na nossa região, porque é um dos aspectos mais complicados também na nossa região, é a ausência de transportes públicos para quem não tem carro. Né? E é aqui que se podem e têm que se procurar coisas. É mais as câmaras municipais tornarem-se em ativadores de coisas, em ativadores, desencadeadores de coisas, do que propriamente construtores de coisas. Né? E portanto nós poderemos, daí que nós não aparecemos aqui a reivindicar mais nenhuma estrada, nenhuma rotunda, nenhuma coisa, admitindo que haja coisas concretas em que é preciso fazer algumas obras, né? que haja situações concretas e que obviamente estaremos que povoações locais, pessoas que precisam urgentemente de alguma intervenção para melhorar a qualidade de vida delas. Mas as obras que devem ser feitas devem ser essas, e não necessariamente mais uma rotunda e mais uma coisa e mais outra. E era dentro disto que... Essas obras que falaram, quais são as principais que vocês destacam e que são necessárias, ou dessas ideias que estão... Uma vez que preciso de som e vocês deram-nos este bilhete, o que é que vocês destacam? Quais são as ideias principais? Assim, a grande obra que falta fazer na região, se quiser, é uma boa estrada entre São Pedro e Oliveira de Frades. Essa é a grande obra que falta fazer na região. É o facto de transformar a estrada de São Pedro do Sul até Oliveira de Frades, ou de preferência até mais abaixo. Né? O ideal seria até Ribeira de se calhar, numa grande estrada, numa estrada que, de facto, com condições de circulação modernas. Quer dizer, a outra, se quiser, obra que também está projetada e que existem condições, e até já há projeto para ela, é de facto conseguir construir a ecovia, que isso é uma coisa que só vão... É a ecopista de Boga, que só será possível mesmo fazer de uma forma intermunicipal. Né? Isso são duas coisas emblemáticas, quer dizer, que se fala de grandes obras, que são obras de facto que assim, provavelmente em termos de obras físicas serão essas as obras emblemáticas, digamos, que para a região e que falta de facto fazer. Pronto, e agora há alguns petiscos, umas coisas.